Então vamos começar nessa aula trazendo uma outra possível interpretação para a integral, que é semelhante ao que nós vimos com relação ao cálculo de área abaixo do gráfico de uma função. E depois a gente vai falar sobre algumas propriedades da integral. Então vamos considerar agora o problema da distância, que é o seguinte: encontre a distância percorrida por um objeto durante um certo período de tempo, sendo que a velocidade do objeto é conhecida em todos os instantes. Se a velocidade permanece constante, então o problema de distância é fácil de resolver por meio da seguinte fórmula: distância é igual a velocidade vezes o tempo. Por exemplo, se eu estou com um carro e aí eu vou durante 1 hora com uma velocidade constante de 100 km por hora, quantos quilômetros que eu vou ter percorrido? 100 km, né? Se eu tiver durante 2 horas com a velocidade de 100 km por hora, 200 km por hora, só você multiplicar a velocidade constante vezes o tempo. Mas, e se a velocidade ela variar ao longo do tempo? Então, não vai ser tão fácil determinar a distância percorrida. Vamos investigar esse problema. Então, suponha que queremos estimar a distância percorrida por um carro durante um intervalo de tempo de 30 segundos e a cada 5 segundos registramos a leitura do velocímetro na seguinte tabela. Então aqui estamos utilizando metros por segundo para a velocidade, já que o tempo que a gente está medindo está sendo em segundos. Então, no instante zero, a velocidade é de 7,5 metros por segundo. E eu sei que após 5 segundos, a velocidade é de 9,4 metros por segundo. No segundo 10, a velocidade passa para 10,6 metros por segundo. E assim por diante. Não necessariamente que nessa velocidade, ou não necessariamente que nesse tempo, a velocidade mudou instantaneamente desse para esse. Ela poderia estar aumentando gradativamente até chegar aqui, ou ela poderia ter continuado aqui no 9,4 e aumentado de vez, ou ela poderia ter aumentado logo aqui no começo e depois permanecido a 10,6. Então a gente não sabe o que aconteceu. A gente só sabe que no instante 10 a velocidade era essa. No instante 15 a velocidade era essa e assim por diante. Então, olha só. Do instante 0 até o instante 5, você vê que a velocidade não tem uma variação muito grande, né? Ela estava 7,5, passou para 9,4, então são valores mais ou menos próximos. Então, a gente pode tentar imaginar que a velocidade nesse intervalo de tempo é aproximadamente constante. E a gente pode tomar, por exemplo, essa aproximação como sendo o próprio 7,5. Então, assumindo isso, que a velocidade nesse intervalo de tempo aqui é aproximadamente... que nesse intervalo de tempo a velocidade é aproximadamente 7,5, então, utilizando a fórmula que a gente viu lá em cima, né, de que a distância é igual à velocidade multiplicada pelo tempo, a gente teria que, aproximadamente, nesse intervalo de 0 a 5 segundos, o carro percorreu 37,5 metros. Analogamente, durante o segundo intervalo de tempo, que é de 5 a 10 segundos, a gente pode dizer que a velocidade ela foi aproximadamente constante, igual a 9,4,
e usar a mesma fórmula para poder calcular a distância. Então, daqui para cá, passaram-se 5 segundos, então a distância percorrida vai ser a velocidade multiplicada pelo tempo, que é igual a 47 metros. E aí, repetindo esse procedimento para os outros intervalos, você consegue calcular uma aproximação do que seria a distância total percorrida nesses 30 segundos. Então aqui está o que a gente calculou aqui no primeiro intervalo, o que a gente calculou aqui no segundo intervalo, e algo análogo a gente fez para os outros intervalos também. Então você percebeu que a gente teve aqui uma aproximação. E olha só, em todos esses momentos aqui, a gente utilizou a velocidade inicial do intervalo para poder calcular a aproximação. Então aqui no intervalo de 0 a 5 segundos, eu utilizei a velocidade nos 0 segundos, no começo do intervalo. De 5 a 10, eu utilizei a velocidade do início do intervalo, e assim por diante. Mas a gente poderia utilizar também o final de cada intervalo. Então, por exemplo, em vez de utilizar o 7,5 aqui, eu poderia ter utilizado o 9,4. E ao fazer isso, utilizando o final do intervalo, a gente obtém uma outra aproximação aqui, igual a 367 metros. E se quisermos uma estimativa um pouco mais precisa, a gente pode tomar as leituras de velocidade a cada 2 segundos. Então, por exemplo, em vez de eu medir a velocidade a cada 5 segundos, eu poderia medir a velocidade a cada 2 segundos, e aí eu teria mais somas ali. Então eu calcularia a distância percorrida a cada 2 segundos, e nisso aí eu conseguiria ter uma aproximação um pouco melhor da distância que ele percorreu. Isso aqui é semelhante a alguma coisa para vocês? Observe o que estamos fazendo. Ó. Dado que eu tenho a velocidade, então assim, eu tenho aqui a velocidade no tempo 0, a velocidade no tempo 5 segundos, no tempo 10 segundos, no tempo 15 segundos e assim por diante. Então eu tenho aqui a velocidade, conforme ela foi variando. O que acontece? Ao fazer a velocidade inicial aqui multiplicado pela variação do tempo, que é 5 segundos, então isso aqui eu tenho exatamente a área de um retângulo. Um retângulo que tem a altura 7,5 e a base 5, de tamanho 5. Então aqui eu tenho, ó, 5 segundos e aqui eu tenho a velocidade 7,5. Então ao calcular aquela distância que eu calculei lá, que é uma aproximação, é exatamente a área desse retângulo daqui. Novamente, no intervalo de 5 a 10 segundos, eu calculei a velocidade no segundo 5, que vai ser essa altura aqui, que é 9, alguma coisa, e multipliquei por 5 segundos, que é a largura desse retângulo aqui. Então, a segunda distância que eu calculei, ele te dá a área desse retângulo aqui. E assim por diante. Então, na hora que eu fiz essa soma daqui, esse 342 nada mais é do que a soma das áreas desses retângulos aqui. Vocês percebem alguma semelhança com o que a gente viu nas aulas passadas? Vai aproximar mais ainda, né? Isso. E vai aproximar mais ainda da distância realmente percorrida, e vocês percebem que vai se aproximar da área que está abaixo dessa curva aqui, né? Então vocês veem que a área que está abaixo do gráfico da função velocidade, essa área aqui é exatamente a distância que foi percorrida. Ou seja, a distância percorrida é uma área. Então vocês percebem que essa distância, ela também pode ser escrita como sendo aquele limite que a gente viu na aula passada, que é um limite de somas da função avaliada em um ponto do intervalo multiplicado pelo comprimento do intervalo. Então, calculando esse limite aqui, você vai ter exatamente o que a gente definiu como sendo integral na aula passada.
E esse tipo de limite também surge no processo de encontrar o comprimento de curvas, o volume de sólidos, centros de massas, forças por causa da pressão da água e trabalho, assim como outras quantidades. Então, esse mesmo tipo de limite aqui, de somas, isso aqui aparece em uma infinidade de aplicações. E isso é exatamente o que a gente define como sendo a integral. Então, a integral não serve só para calcular áreas. Ele serve para calcular várias outras coisas no mundo real. Então, vamos ver aqui uma definição formal do que é uma integral definida. Se f é uma função contínua definida no intervalo AB, dividimos o intervalo AB em n subintervalos de comprimentos iguais a ΔX, que vai ser o comprimento do intervalo dividido pela quantidade de subintervalos. Sejam x0, né, igual a A, x1, x2 até xn igual a B, as extremidades desses intervalos, e sejam x1 estrela, x2 estrela, até xn estrela, pontos amostrais arbitrários nesses subintervalos, de forma que xi estrela esteja no iésimo subintervalo de xi-1 até xi. Por exemplo, o x1 estrela, ele é um número qualquer pertencente ao intervalo x0, x1. O x2 estrela, ele é um número pertencente ao intervalo x1 e x2, e assim por diante. Então, isso, e variando de 1 até n. Então, a integral definida de f, de A até B, a gente utiliza essa notação daqui, e isso vai ser igual ao limite, quando n vai para infinito, do somatório, com i variando de 1 até n, de f aplicado no ponto amostral, xi estrela, multiplicado pela largura do intervalo ΔX. Então, essa é a definição formal do que é uma integral. E para que essa integral aqui exista, né, esse limite aqui, ele precisa existir independente de quais os valores que eu estou pegando aqui nesses intervalos. Então, se esse limite aqui existir e for o mesmo para qualquer escolha que eu fizer do xi estrela, então a gente fala que a integral é igual a esse limite. No caso de f ser uma função contínua, então esse limite sempre vai existir. Então, se esse limite existir, a gente fala que a função f ela é integrável no intervalo AB. E como eu acabei de falar, qualquer função contínua ela vai ser integrável. E aí, nessa notação daqui, então nós temos esse símbolo aqui, que é o símbolo da integral. Temos dois números, um número aqui embaixo e um número aqui em cima. Temos uma função que depende do x e temos esse dx aqui. Então, o que cada coisa significa? Esse a e esse b significa os limites do intervalo que nós estamos calculando a integral. Então, por exemplo, se eu tiver aqui...
uma função aqui, eu tenho aqui, por exemplo, 1, e aqui eu tenho 2, e aqui eu tenho 3, por exemplo. E aí eu tenho aqui uma função aqui, e aí eu quero calcular a área dessa região daqui. Então, se eu quiser calcular, se eu quiser denotar essa área aqui como sendo uma integral, então eu utilizaria o 1 aqui embaixo e eu colocaria o 3 aqui em cima. Esse dx aqui, a princípio a gente não vai se importar muito com o significado dele. A gente vai só pensar assim, isso aqui está informando qual é a variável da minha função, qual é a variável que eu estou integrando. Então aqui eu tenho uma função, e aqui eu estou falando que eu vou integrar a função com relação a essa variável x aqui. Então se eu tivesse, por exemplo, aqui, se eu tivesse, por exemplo, a integral de A até B de x vezes t dt. Então isso significa que eu vou integrar com relação à variável t. Então eu vou tratar a variável x aqui como uma constante, eu vou considerar como se fosse um número constante qualquer, e eu vou tratar que isso aqui é uma função de t, que ele associa a cada t, ele associa ao número x vezes t. Então isso aqui eu vou integrar, assumindo que a variável t, a letra t que é a variável. Agora, se eu tivesse, em vez de ser dt aqui, eu tivesse dx, então seria que eu estou considerando o x como variável e o t é uma constante qualquer. Isso aqui é a mesma coisa quando eu tenho lá uma função lá, por exemplo, se eu tiver, por exemplo, x, e eu colocar aqui d dt, isso aqui está dizendo que eu estou calculando a derivada com relação a t do x. Quanto que seria isso aqui? Oi? Não entendi. Mas assim, aí, x é um número qualquer, aí quanto que seria essa integral, ou essa derivada? Ninguém sabe? X sobre 2. Não. Olha só, eu estou calculando uma derivada com relação a t. Oi? E vai ser zero, né? Exatamente, isso aí é zero. Porque aqui nesse caso, isso aqui é uma função constante. Se eu fizer o valor de t variar, isso aqui vai continuar sendo o x, porque o x não depende do t. Então, essa derivada aqui seria igual a zero. Agora, se eu colocar dx de x, isso aqui é igual a quanto? Quanto é que é a derivada de x, Manuel? Derivada de quê? Quanto é que é a derivada de x com relação a x? X é x mais 2. 2x. Isso aqui é a derivada, calculando a derivada. Derivada? É. X. Vai ser 1, né? Não confunda a derivada com primitiva. E se fosse a primitiva, seria x ao quadrado sobre 2. Não seria x sobre 2. Então, a mesma forma que esse dt, ddx, ele fala qual é a variável com que você está derivando, a mesma coisa esse dx aqui vai dizer qual é a variável que você está calculando a integral. E olha só, se eu tiver, por exemplo, aqui a integral de a até b de f de x dx, isso aqui é a mesma coisa que isso daqui. Então, assim, se eu mudar o x aqui e o x aqui, se eu botar x aqui e x aqui, ou eu trocar esse x para t e alterar o t tanto aqui, tudo isso aqui vai ser a mesma coisa. O que eu não posso é mudar, tipo assim, fazer a integral de a até b
de f de x dt. Aí aqui eu já mudei o significado da coisa. Mas se eu alterei o x em todos os lugares para t, então eu continuo com a mesma coisa. Isso aqui vai ser a mesma coisa. E esse tipo de soma aqui, que vai aparecer muitas vezes em cálculo 1, cálculo 2 e cálculo 3, isso aqui a gente chama isso aqui de soma de Riemann. E basicamente é a soma de áreas de área de retângulo, que a gente vai querer fazer esses retângulos, a largura dele tender a 0. Então essa soma aqui a gente chama de soma de Riemann. E a integral é exatamente um limite de soma de Riemann. Então só recapitulando, a soma de Riemann ela vai ser a soma dessas áreas aqui, desses retângulos, considerando que a função ela é maior ou igual do que 0, e a integral dessa função, no intervalo AB, ela vai ser a área abaixo do gráfico da função. Então a gente pode utilizar a soma de Riemann para poder aproximar uma integral. Agora, até então, a gente estava vendo a integral de funções positivas, que seria a área abaixo do gráfico. Mas se a função for negativa, ou então parte dela for negativa, o que vai acontecer? Nesse caso, ó, por exemplo, essa função daqui. Observe que se eu pegar esse x estrela nesse intervalozinho aqui, o f de x estrela vai ser o número negativo, né? Que vai ser esse valor daqui. Então, esse valor aqui, o f de x estrela vezes o Δx, seria o negativo da área desse retângulo. Então, eu teria aqui o valor negativo da altura aqui do retângulo, multiplicado pela largura. Então, isso aqui daria o negativo da área. Então, se a função é positiva, isso aqui te dá exatamente a área. E se a função ela é negativa, isso aqui vai te dar menos a área. Então, ao calcular essa soma daqui, o que vai ser essa soma daqui? A soma aqui vai ser... Primeiro, eu vou somar aqui todos os retângulos que estão acima do eixo x. E aí eu vou ter um certo A1, por exemplo. E aí depois eu vou somar a área de todos os retângulos que está abaixo do eixo x. E aí eu vou fazer menos essa soma. Então essa soma aqui nesse caso vai ser a área do que está em cima menos a área do que está embaixo. E a mesma coisa vai valer para a integral. A integral aqui no intervalo AB, dessa função y igual a f de x aqui, vai ser a área do que está em cima, então vai ser essa área aqui mais essa área aqui, subtraído essa área, menos essa área daqui. Então, por exemplo, se por um acaso essa área aqui ela for maior do que a soma dessas áreas aqui, a integral vai dar um valor negativo. Então, o que eu falei agora, né, que a integral da função, ela vai ser a área do que está em cima menos a área do que está embaixo. E o que eu falei agora há pouco, que se a função f ela for contínua no intervalo AB, ou no caso dela ser descontínua, mas ela tem apenas um número finito de descontinuidades, de saltos, então a função f ela é integrável no intervalo AB. Ou seja, a integral definida existe.
Então, sempre que a função ela tem no máximo um número finito de descontinuidade, e essa descontinuidade é do tipo, do tipo salto, que o gráfico está aqui, e aí ele salta para algum outro lugar e continua, então a função ela vai ser integrável. Então vamos tentar calcular essas duas integrais aí, sem utilizar nenhuma técnica de calcular primitiva. Então na letra A, nós teremos a integral de 0 até 1 de raiz de 1 menos x² dx. Primeiro vamos ver o que significa isso daqui, ó. Primeiro, observe o seguinte. Isso aqui eu tenho uma circunferência de centro na origem e de raio igual a 1. Essa circunferência, ela pode ser representada algebricamente pela seguinte equação: x² mais y² igual a 1. Se você for pegar todos os valores de x e de y que satisfazem essa equação que eu escrevi aí, você vai ter exatamente todos esses pontos que você vai obter, vai ser exatamente os pontos dessa circunferência. Então, por exemplo, se eu pegar x igual a 1 e y igual a 0. Observe que esse par x, y aqui, ele satisfaz essa equação daqui, não satisfaz? Que eu tenho aqui, se eu pegar aqui x igual a 1 mais y igual a 0, você vê que a igualdade é verdadeira. Então isso aqui, e observe que isso aqui é exatamente esse ponto aqui da circunferência. Se eu pegar, por exemplo, x igual a 0 e y igual a 1, também vai satisfazer. Isso vai ser exatamente esse ponto da circunferência aqui. Então, qualquer par x, y que satisfaz essa equação vai ser um ponto da circunferência. E, por outro lado, qualquer ponto da circunferência, os valores, as coordenadas vão satisfazer essa equação. Então, se eu faço agora, eu tento isolar o y, então assim, se eu isolar o y, eu vou ter y² igual a 1 menos x². E aí eu poderia extrair a raiz, né? Eu posso ter a raiz aqui. Y é igual a mais ou menos raiz de 1 menos x². Então, ó, se eu pegar aqui somente a parte do sinal positivo, só o mais, então eu teria aqui um y em função do x, que daria exatamente essa parte da circunferência, que é a parte onde o y é positivo. E se eu pegasse a parte do menos raiz, eu teria o y negativo e eu teria exatamente essa parte daqui, ó. Então, como eu falei, se eu pegar a parte positiva, eu vou ter essa parte daqui. Então, observe que o x ele vai variar de menos 1 até 1. E aí o y ele vai subir aqui e depois ele vai descer. Então, se eu restringo o x para variar somente do 0 até o 1, então eu teria somente esse pedacinho daqui. Então, o gráfico dessa função daqui, com x variando de 0 até 1, é exatamente esse gráfico aqui, ó, que vai daqui até aqui. Então eu poderia ignorar o restante.
Então, esse aqui é o gráfico dessa função aqui, que é um arco de circunferência. E o que significa essa integral aqui? Essa integral daqui, ela é, como a gente já conversou em outras aulas, e nessa aula, ela é o gráfico, ela é a área que está abaixo do gráfico. Então, essa integral daqui vai te dar essa área daqui. Mas você percebe que isso aí é 1/4 da área da circunferência total, concorda? E quanto é que é a área da circunferência total, uma circunferência de raio 1? No caso vai ser π, né? E já que o raio é 1... Oi? Não, a área é πr ao quadrado. Que o comprimento da circunferência, que é 2πr. Agora a área vai ser πr ao quadrado. Então, como o raio é igual a 1, então a área da circunferência inteira vai ser π. Como eu tenho apenas 1/4 de circunferência, então essa área aí vai ser π sobre 4, certo? Tranquilo? Então nós calculamos essa integral simplesmente calculando uma área de uma circunferência. Considerando o raio Por conta dessa fórmulazinha aqui, ó. Isso aqui já meio que te diz qual é o raio já. Porque isso aqui se eu fizer y igual isso aqui e elevar ao quadrado, eu vou obter essa fórmulazinha aqui, que é a equação de uma circunferência de raio 1. E só uma curiosidade, se eu fizesse, por exemplo, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, isso aqui seria a equação de uma circunferência de raio 2. Que isso aqui, o 4 seria 2 ao quadrado. E se eu fosse isolar o y, então eu teria aqui raiz de 4 menos x quadrado. Então, se eu tivesse aqui raiz de 4, no lugar desse 1 aqui eu tivesse um 4, então eu consideraria o raio 2. poderia ser 2 menos x, poderia simplificar, não. Hã? Poderia simplificar em 4 menos x2, raiz quadrada de 4 menos x2, não? Como que seria a simplificação? Você poderia colocar 2 ao quadrado, raiz com o quadrado de x, ficaria 2 menos x. Não pode cortar, né? Porque Subtração. subtração. Beleza? Porque isso aqui eu teria raiz de 2 menos x vezes 2 mais x. Então, se eu tivesse, por exemplo, um 4 aqui, aí eu utilizaria uma circunferência de raio 2. Se eu tivesse um 9, eu utilizaria uma circunferência de raio 3. Então vamos ver a letra B. Letra B é a integral de 0 até 3 de x menos 1 dx. Então primeiro vamos desenhar o gráfico dessa função. A conversa tá boa aí? Quer conversar com a sala inteira para participar, todo mundo participar da conversa também? Então aqui eu tenho 1, 2, 3. Então olha só, aqui eu estou calculando a integral do x variando de 0 até 3. Então eu vou considerar o gráfico aqui dessa função com x variando de 0 até 3. Então quem que vai ser esse gráfico aí? Quando x for igual a 0, eu tenho que o y vai ser menos 1.
Então eu tenho menos 1 aqui. E quando o x for igual a 3, o y vai ser 2. Então eu vou ter 1. Deixa eu estender um pouquinho mais aqui. Então no 3 eu vou ter um ponto aqui. Então traçando a reta. Então esse vai ser o gráfico dessa função aqui, do intervalo de 0 até 3. Então o que vai ser essa integral daí? Eu vou ter que calcular essa área aqui. Então observe que essa função aqui, ela vai ser negativa do 1 para trás, daqui para cá ela vai ser negativa, e vai ser positiva daqui para cá. Então eu vou ter que calcular essa área daqui. E vou ter que calcular essa área daqui. Então eu tenho uma área de 2 triângulos, que sabemos calcular, não sabemos? Olha só, aqui esse triângulo de baixo, eu vou ter que aqui mede 1 e aqui mede 1. Então a área desse triângulo vai ser... Oi? Vai ser meio, né? E esse triângulo de cima, qual vai ser a área dele? Oi? A área vai ser 3? Olha só, aqui, esse comprimento daqui é 2, né? É, porque vai do 1 até o 3. E aqui é 2 também, né? Então vai ser 2 vezes 2 dá 4, por 2 dá 2. Então, como a gente viu lá, que a gente falou mais cedo, essa integral daqui, ela vai ser igual à área da parte positiva da função, que é igual a 2, menos a área da parte negativa da função, que é meio. Então isso aí vai ser igual a 3 sobre 2. Então esse vai ser o valor da nossa integral. Alguma dúvida? Então vamos ver agora algumas propriedades que a integral satisfaz. E vocês vão ver que são propriedades bem parecidas com... vão ser propriedades parecidas com as propriedades das derivadas, pelo menos a maioria delas. Então olha só, a primeira coisa é o seguinte. Quando a gente estava trabalhando lá, definindo as integrais, a gente estava o tempo inteiro trabalhando com... Você tem o intervalo AB, né, que o A é menor do que B. Mas só que a definição como limite de somas de rima, ele faz sentido mesmo se o A ele for menor do que B. Que olha só, quando a gente tinha lá, né, que a gente define a soma de rima, a gente define o ΔX para ser B menos A sobre N. Então, quando a gente tinha lá o intervalo, né, AB com A menor do que B, então B menos A vai ser um valor positivo, certo? Isso aqui vai ser positivo sobre N, que é positivo, então o ΔX seria positivo.
Agora, se eu pegar e colocar o A para ser maior do que B, então o que vai acontecer é que se o A, deixa eu pensar aqui, o A menor do que B, B menos A menos B. Se o A for maior do que B, ignora isso aqui. Então, se a gente pegar e fazer o A maior do que B, então se o A for maior do que B, então o B, né, vai ser menor do que A, e isso aqui vai ser um valor negativo. Então, o ΔX vai ser negativo. Então, o que isso vai acontecer é que isso vai mudar o sinal da integral. Então, se você tinha a integral de A até B, se você troca a ordem aqui, né, coloca o A em cima e bota o B embaixo, então você vai trocar o sinal da integral, porque você iria trocar o sinal desse ΔX. Então, a gente tem que a integral de B até A é igual a menos a integral de A até B. Então, se você troca aqui a ordem dos limites de integração, você muda o sinal da integral. Então, essa é a primeira propriedade que a gente vai ver aqui de integral. No caso onde o A é igual a B, calculando a integral de A até A, você tem que a integral ela vai ser zero, porque você tem lá o intervalo de comprimento zero, então você vai ter uma área que vai ser somente um segmento de reta. Então, isso aí vai ser sempre zero. A área do segmento de reta é zero. Então, no caso de termos a integral de A até A, essa integral vai ser igual a zero. A integral de uma constante C. O que é a integral de uma constante C? Se eu tenho uma função que ela é constante, igual a C, então aqui eu tenho aqui C, aí eu tenho aqui o A e tenho o B. Então, se eu tenho uma integral que ela é constante, o gráfico dela vai ser um segmento de reta horizontal. E a integral, ela é a área abaixo desse gráfico aqui, né? Então, a integral vai ser essa área daqui. E aí, quanto é que vai valer essa área? Isso aqui eu tenho um retângulo, né? Isso aqui é exatamente um retângulo, que vai ser B menos A, né? Que vai ser esse comprimento daqui, vezes a altura, que é C. Então, a integral de uma constante é igual a constante multiplicado por B menos A. A integral da soma de duas funções é igual à soma das integrais de cada uma das funções. A integral de uma constante multiplicado por uma função, você pode pegar essa constante aqui, você pode colocar ela para fora da integral. Então, vai ser igual a C vezes a integral da função. Isso aqui é que nem a derivada. Quando você tinha lá a derivada de uma constante vezes uma função, é igual a constante vezes a derivada da função. A mesma coisa vale para a integral. E, para a subtração, vale a mesma coisa que vale para a soma. A integral da diferença é igual à diferença das integrais. Então, vamos utilizar as propriedades das integrais para calcular a integral de 0 até 1 de 4 mais 3x² dx. Só lembrar uma coisa que a gente viu em aulas anteriores, que a gente meio que estimou, e depois eu até falei qual seria o valor exato.
Então, se eu tenho aqui y igual a x², a gente viu que essa área daqui, que eu tenho 1, essa área daqui é igual a 1/3. Ou seja, a integral de 0 até 1 de x² dx é igual a 1/3, que é exatamente essa área daqui. Beleza. Então, a gente tem aqui agora que a gente quer calcular a integral da função 4 mais 3x². Utilizando as propriedades que a gente acabou de ver agora, a gente tem o seguinte. Então, a integral de 0 até 1 de 4 mais 3x² dx. Então, observe que aqui eu tenho a soma, né? Eu tenho somando 4 mais 3x². Então, se eu tenho a integral da soma, é igual à soma das integrais. Então, isso aqui vai ser igual a integral de 0 a 1 de 4 dx mais a integral de 0 a 1 de 3x² dx. Mas a gente viu também que se eu tenho aqui uma constante multiplicando por uma função, essa constante ela pode sair da integral. Então isso aqui vai ser igual a integral de 0 até 1 de 4 dx mais 3 vezes a integral de 0 até 1 de x² dx. E aí a gente viu que a integral de uma constante é igual a 4 vezes o limite superior da integral menos o limite inferior. Então vai ser 1 menos 0. Mais 3 vezes a integral disso aqui. Que aí eu acabei de lembrar aqui que a gente viu em aulas anteriores, que essa integral é igual a 1/3. Então vou substituir isso aqui por 1/3. E aí esse 3 cancela com esse 3. E aí eu vou ter aqui 1 menos 0 dá 1. Então eu vou ter 4 vezes 1 dá 4. 4 mais 1 dá 5. Então o valor dessa integral daqui é igual a 5. Alguma dúvida? Cristiano, tipo assim, a ideia de antiderivada seria válida nesse caso? Porque, tipo, se fosse para derivar aquilo ali, eu diminuiria o número do expoente e multiplicaria por ele, né? Tipo, antes de diminuir, no caso. Então, ficaria 2x, a derivada de x ao quadrado. Se fosse para fazer antes derivada, eu somaria 1 e dividiria, não é isso? Então, ficaria, tipo, 3 dividido por 3, não? Então seria x ao cubo sobre 3. Isso. Não seria válido nesse caso, não. Por quê? Porque eu já fiz cálculo antes em outro lugar. Aí eu tinha visto, tipo assim, que para eu poder achar a derivada, eu poderia usar o conceito da antiderivada primeiro. É porque isso aí a gente ainda vai falar em outras aulas. Porque na verdade é o seguinte, a integral, ela é definida como sendo uma área. Assim, essa é a definição de integral. Aí depois a gente vê que existe um teorema chamado Teorema Fundamental do Cálculo que relaciona derivadas com integrais. Então aí fala que se por um acaso f' de x é igual a f'zinho de x, então a integral de a até b de f'zinho de x dx é igual a f'zão de b menos f'zão de a. Aí isso aqui é um teorema, que é uma coisa que a gente consegue concluir e consegue provar que isso é válido. Mas aí, a princípio, a gente vai ver ainda em outras aulas. Então, a princípio, a gente está calculando integral exatamente pelo que a gente sabe que é a definição, que a integral é uma área. Uma outra propriedade é o seguinte, se você tem a integral aqui de a até c, então eu tenho aqui o número a e o número c, e aí eu pegar um outro número b qualquer, eu posso
dividir essa integral aqui em duas integrais. Eu faço primeiro a integral, deixa eu olhar aqui. Quer dizer, se eu tiver integral aqui de a até b, na verdade, de a até o número b, e eu pegar algum valor c qualquer, eu posso quebrar essa integral aqui em duas partes. Eu faço primeiro a integral de a até esse número c, e depois eu faço de c até o número b. Graficamente aqui, né, você pode observar, se eu tiver aqui o c entre os números a e b, então isso aqui está dizendo que a integral de a até b é igual à integral de a até c mais a integral de c até b. Que nesse sentido, isso aqui faz todo o sentido, né? Que a integral de a até b vai ser essa área aqui toda. A integral de a até c vai ser somente essa área daqui. E a integral de c até b vai ser somente essa área daqui. Então, a gente tem que isso aqui, que é a área completa, é igual isso aqui, que é essa área, mais isso aqui, que é essa área daqui. Mas observa que isso aqui é verdade mesmo se o número c não estiver entre o a e o b. Mesmo se o c estivesse aqui, essa igualdade também seria válida. Então, você sempre pode introduzir algum número c aí qualquer no meio e fazer essa quebra aí em duas integrais. Vamos ver uma aplicação disso que a gente acabou de ver agora. Se é sabido que a integral de 0 até 10 de f de x dx é igual a 17 e a integral de 0 até 8 de f de x dx é igual a 12, encontre a integral de 8 até 10. Então, a gente sabe que a integral de 0 até 8 de f de x dx, observe que a gente nem conhece quem é a função f de x. Isso aqui é mais a integral de 8 até 10 de f de x dx. Isso aqui vai ser igual à integral de 0 até 10 de f de x dx. Então, utilizando essa propriedade que a gente acabou de ver aqui, nós temos que isso aqui é verdade. Então, aqui nesse caso, eu teria o a igual a 0, o b igual a 10, e o c que eu introduzi aqui foi um 8. A questão já nos dá quem é o valor dessa integral daqui. Essa integral daqui vale 17. Então, aqui eu tenho 17. E a integral de 0 até 8 é igual a 12. Então, isso aqui vale 12. E é uma integral que a gente não sabe, essa daqui, né? Integral de 8 até 10. Então, quanto que vale a integral? Vale 5, né? Integral de 8 até 10 de f de x dx vai ser igual a 5, que é 17 menos 12. Agora vamos ver algumas propriedades comparativas da integral. Se a função ela for maior ou igual do que zero para todo x no intervalo AB, então a sua integral tem que ser maior ou igual do que zero. Então, se a função é sempre maior ou igual do que zero, em todo intervalo, a integral é maior ou igual do que zero. Se uma função f ela é maior ou igual do que uma função g no intervalo AB, então a integral da f vai ser maior ou igual do que a integral da g. Se a função f de x ela está limitada entre um númerozinho aqui, mzinho, e um número mzão, no intervalo de a até b, então a sua integral ela vai ser maior ou igual do que mzinho vezes b menos a, e vai ser menor ou igual do que mzão vezes b menos a. Observe que isso aqui, eu simplesmente utilizei essa propriedade aqui, para poder concluir isso aqui. Por quê? Se eu tenho isso aqui,
Então eu vou ter que a integral de mzinho dx vai ser menor ou igual do que a integral de f de x dx, que vai ser menor ou igual do que a integral de mzão dx. Tudo isso de A até B. E a gente viu que a integral de uma constante é exatamente a constante multiplicada por B menos A. Mesma coisa aqui, ó. Então, isso aqui é exatamente isso daqui. Então, isso aqui de fato é verdade. Dado que essa propriedade também é verdade. Então, vamos utilizar essa propriedade daqui para poder tentar estimar o valor da integral de 0 a 1 de e elevado a menos x quadrado. Então aqui eu tenho o gráfico dessa função aqui, ó. No intervalo de 0 até 1, ela é decrescente. E eu tenho que no 0, aqui vai ficar e elevado a 0, que vai dar 1. Então aqui ela vale 1. E quando o x é igual a 1, ela vai valer 1 sobre e, que vai estar mais ou menos nessa altura daqui. Então observe então que essa função e elevado a menos x quadrado, no intervalo de 0 até 1, ela é limitada, ela é menor ou igual que 1 e é maior ou igual do que 1 sobre e. Então isso significa que a sua integral ela vai ser menor ou igual do que... Então aqui eu tenho que esse 1 aqui vai ser a constante mzão que a gente tinha lá na propriedade 8. Isso aqui vai ser o nosso mzinho. E aqui o A é 0, o B é 1. Então o B menos A vai ser 1 menos 0, que vai dar 1. Então aqui eu vou ter o mzinho, que é 1 sobre e, vezes o B menos A, que é 1, então vai ficar 1 sobre e. E aqui eu vou ter 1 vezes 1, que vai dar 1. Então com isso eu descobri que a minha integral ela é alguma coisa que está entre 1 sobre e 1. E de fato, ó, lembrando que a integral ela é uma área, então essa integral daqui ela vai ser essa área aqui toda que está abaixo do gráfico. E essa área aqui, ela é menor ou igual do que a área desse quadrado aqui, e ela é maior ou igual do que a área desse retângulo daqui. Então a área desse retângulo daqui está aqui, e a área desse quadrado está aqui.